Graça a você. Que Deus possa te encontrar com muita paz. Hoje é capítulo 3 do livro de Reis, primeiro Reis. Nós vamos estar falando nesse dia maravilhoso. E para nossa curiosidade, para o nosso conhecimento, esse livro ele foi escrito, melhor dizendo, esse capítulo 3 ele foi escrito 114 anos antes de Jesus Cristo. Então, é interessante a gente saber desses detalhes, né? São curiosidades bíblicas que a gente sempre está passando para as pessoas. Então, aqui Salomão, ele se casa com a filha de Faraó. Nós vamos estar meditando nesse contexto, tá certo? Primeiro Reis, no capítulo 3. E Salomão, então, contraiu afinidade com Faraó, rei do Egito. E tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe para a cidade de Davi, enquanto acabava de edificar a sua própria casa, e a casa do Senhor, e o muro de Jerusalém em redor. E aqui no versículo 2, diz, mas o povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque não se edificou casa ao nome do Senhor. Então, esse versículo aqui, o 2, ele parece ser mais uma declaração de pesar do que de censura, né? Esse versículo 2 é introduzido em certo contraste pelo escritor, né? Aparentando dizer que esta era uma praga sobre a condição florense da nação, não é? Então, a lei de Deus, ela não necessariamente condenava os lugares altos, e sim o mau uso deles pelos propósitos da idolatria. Tinha muita idolatria naqueles dias e hoje também não é diferente. Então, todos os lugares altos usados pela idolatria deveriam ser destruídos, porque Deus, ele abomina a idolatria, né? A gente vai encontrar isso também no livro de Deuteronômio, no capítulo 12 e versículo 2, Deus abominando a idolatria. Então, com efeito, esses lugares altos mencionados aqui nesse versículo 2, mencionados pelo Espírito Santo, embora agora empregados para a adoração de Deus, mais tarde conduziram à idolatria. Então, as pessoas, às vezes, elas profanam os lugares sagrados para fazer idolatria, feitiçaria, etc. Mas o versículo 3 a seguir, Salomão ele vai pedir sabedoria a Deus. E Salomão amou ao Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi, somente sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, né? Então, esses lugares altos aqui parece ser uma ignorância da qual Deus fazia olho gordo ao menos durante essa época, né? Então, esse versículo aqui é interessante, que Davi ele procurava os lugares altos para adorar a Deus, porque, na verdade, ainda o templo não tinha sido construído, não é verdade? E o versículo 4 diz que ia ao rei Gibeon, porque aquele era o principal lugar alto, e sacrificava ali 1000 holocaustos, sacrificava Salomão sobre aquele altar. Então vejam vocês, Gibeon estava a cerca de 6.000 quilômetros, e ele ia, né, ficava 6.000 quilômetros de Jerusalém. Então o tabernáculo que Moisés fizera estava localizado ali. A gente vai encontrar isso no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, havia também outros tabernáculos em Jerusalém, e que acomodava a arca do concerto. Então, os versículos 2 e 4 sugerem que havia, contrário à lei, lugares de culto divididos em Israel. Então, ali, até hoje é dessa forma. Não sei se você está conseguindo compreender a explicação desse versículo 4. Então, tudo isso aprendemos sobre a debilidade da família humana e da glória de Deus
da graça de nosso Deus. Então, o Espírito Santo sempre está procurando guiar o indivíduo ao qual é totalmente o caminho de Deus. Então, Deus ele sempre nos guia, nos orienta a que igreja devemos congregar, a que templo nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Então, Deus começa com o povo imperfeito e conclui com o povo imperfeito. Então, ele procura por um coração rendido e obediente. Deus não está procurando pessoas perfeitas, doutores da lei, PhD, não é? Deus procura um povo imperfeito. Ele vai trabalhar com eles, com esse povo imperfeito, até a sua vinda. Não é? Deus não está preocupado com dinheiro, com beleza. Ele sonda o coração. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja é pequena. Eu não vou naquela igreja porque ela está num bairro estigmatizado. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja é feia. Né? Fulano e ciclano, povo pobre, um bairro pobre. É porque você não conhece Deus. É porque a pessoa que fala isso não conhece a palavra de Deus. Não é? Então, Deus direciona. Se Deus direcionou você, você deve obedecer, tá certo? Então, aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, a gente também vai entender que ao oferecer 1000 animais em sacrifício, então demonstrava durante essa época que Salomão entendeu que a prosperidade, a força e a veracidade de Israel estavam todas apoiadas no sangue derramado do Cordeiro. Não é? Então, qual o sacrifício que você está oferecendo a Deus? O que nós estamos oferecendo a Deus? Então, o versículo 5, ele vem nos dizer: e apareceu o Senhor a Salomão em Gibeá, noite em sonhos, e lhe disse Deus: pede o que queres, que eu te darei. E Salomão disse: tu usaste de grande misericórdia com teu servo Davi, meu pai, conforme ele andou diante de ti, na verdade, em justiça e com retidão de coração para contigo. E tu lhes guardaste essa grande misericórdia e deste um filho que se assentasse em seu trono, como acontece neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu puseste a mim, teu servo, por rei em lugar de Davi, meu pai. E eu sou jovem, pequeno, e não sei como entrar e como sair. Então, aqui nessa época, Salomão tinha apenas 20 anos de idade. Então, você observa, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho. Então, Deus ele não está preocupado com idade, com aparência, com posição. Então, nessa oportunidade aqui, Deus já estava falando com aquele homem de apenas 20 anos de idade, já estava numa responsabilidade muito grande. O versículo 8 diz que e teu servo está no meio do teu povo, ao qual tu escolheste, um povo grande, que não se pode contar nem numerar por sua multidão. Dá, pois, o teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para discernir entre o bom e o mal, por quem poderá governar este teu povo tão grande? Então, aqui, Salomão ele pede a Deus sabedoria, né? Que interessante, né? Pediu a Deus sabedoria. Então, que Deus venha nos dar sabedoria nesses dias que estamos vivendo, né? Então, aqui a partir do versículo 10, né, Salomão recebe a sabedoria e recebe também riquezas. Diz assim a palavra, e agradou diante do Senhor, e Salomão pedisse isso. E lhe disse Deus, por que demandaste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas demandaste para ti inteligência para discernir no julgamento. Eis que tenho feito conforme as tuas palavras, pois te dei um coração tão sábio e entendido, tanto que não houve antes de ti outro como tu, nem depois de ti se levantará outro igual. Então, nunca houve, antes nem depois, uma pessoa tão inteligente e sábia como Salomão.
conforme está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, nós dando continuidade aqui à Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, versículo 13, Deus falando comigo e com você. E até também te dei as coisas que não pediste, riquezas e glória, tal que entre os reis nenhum haverá como tu em todos os teus dias. E se andares em meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. E quando Salomão despertou, viu que era um sonho, e veio a Jerusalém, e se apresentou diante da arca do Cordeiro, do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos e ofertas pacíficas, e fez também um banquete a todos os seus servos. Não é? Então, o que esse versículo 15 ele vem nos ensinar? Isso significa que deveria ter outro altar de bronze no tabernáculo em Jerusalém, como havia em Gibeon, né? Se foi assim, então não estava conforme o mandamento do Senhor. Não seria retificado até alguns anos mais tarde, quando o templo seria construído, não é? Então, aqui, a partir do versículo 16, a gente vai perceber a sabedoria. Então, naquela época, vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se apresentaram diante dele. Porque, né, a gente acredita que a razão pela qual o Espírito Santo pôs este relato das duas mulheres, que eram prostitutas no texto sagrado, era para demonstrar o fato, né, de que a justiça foi igual para todos, não é? No reino de Salomão, e para tipificar que assim deve ser, né, sem acepção de pessoas. Versículo 17, uma delas lhe diz: Ah, meu Senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa, e dei à luz a um filho enquanto estava na casa com ela. E aconteceu que 3 dias depois do meu parto, esta mulher também deu à luz. Nós duas estávamos juntas, e ninguém de fora estava conosco em casa, somente nós duas estávamos em casa. Certa noite morreu o filho dessa mulher, porque ela se deitou em cima dele. Então se levantou à meia-noite, e estando eu, tua serva, dormindo, ela tomou meu filho do meu lado, e deitou em seu seio, e deitou seu filho morto no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas observei bem pela manhã, e eis que não era o meu filho ao que eu havia dado à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o meu filho é o que vive, o seu filho é o morto. E a outra voltou a dizer: Não, certo é que o teu filho é o morto, o meu filho é o que vive. Assim falavam diante do rei. Então o rei disse: Esta diz: Meu filho é o que vive, e o seu filho é o morto. E a outra diz: Não, não, certo é o que o teu filho é o morto, o meu filho é o que vive. E o rei acrescentou: Tragam-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. Pergunto-me: quais foram os pensamentos dos muitos que, sem dúvida, estavam presentes naquele dia, quando o rei pediu por uma espada? O que você pensaria? Versículo 25. Em seguida disse o rei: Portanto, o menino vivo em 2. Parta o menino vivo em 2. Divida o menino vivo em 2. E dê a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo falou com o rei: Porque suas entranhas se comoveram por seus filhos, e disse: Ah, meu senhor, dê a esta o menino vivo, não o matem. Mas a outra disse: Não será nem meu e nem teu. Partiu. O rei então respondeu, dizendo: Dê àquela o filho vivo, não o matem, ela é a sua mãe. E todo Israel se inteirou da sentença que havia dado o rei. E tiveram temor do rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para administrar a justiça. Então é isso aí.
Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te sustentando, te dando direção, né? Pois grande é o Senhor para comigo e com você. E grandes coisas tem Ele para fazer sobre nós. Que Ele continue nos dando sabedoria, graça, prudência, vigilância, reverência. Que você seja abençoado com esta palavra, porque a palavra já fora revelada. O Espírito Santo apenas nos iluminou para nós entendermos a palavra, a profecia, que é a Bíblia Sagrada. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te protegendo agora e para todo sempre. Compartilhe e divulgue. É a